Pronto, iniciada aí. Val, podemos retomar a gravação, por favor? Val? Oi, está me ouvindo, presidente? Podemos retomar a gravação, Val? Sim, gravação iniciada. Retoma a gravação? Val? Retomou a gravação, Val? Está me ouvindo? Alô? Retomada? Oi, presidente? Sim. Está me ouvindo? Agora estou. Sim, inicia a gravação, ok? Obrigada, Val. Bom, retomamos a sessão da manhã do dia 20 de outubro de 2010, da primeira turma, terceira Câmara, terceira sessão, estando presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, presidente substituta Elisiane Angelotti Meira. Nós estávamos no item, deixa eu voltar o número aqui, com a doutora Semiramis, era item 13, correto? 13, cuja recorrente é Esmalglass do Brasil, fritas, esmaltes e corantes cerâmicos. Então, retomamos a discussão do item 13, né, cuja recorrente é Esmalglass do Brasil, fritas, esmaltes e corantes. A doutora Semiramis já tinha feito o relatório, apresentado o voto, e nós estávamos nessa fase, né, em conclusão dessa fase. Doutora Semiramis? Presidente, o meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário, e quando nós paramos, eu estava respondendo os questionamentos do conselheiro Salvador. Aí está à disposição para mais algum questionamento. Muito obrigada, doutora. Mais alguma questão? Então, no item 13, a proposta da relatora é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos iniciar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanhe. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Eu também acompanho a relatora. Peço desculpas das minhas indagações, é porque eu, em algum momento, entendi da fala que os créditos todos tinham sido reconhecidos e eu ia votar por não conhecer, né? Mas, porque aí não teria litígio. Mas era do IPI, né? Hã? Era do IPI. Como foi parcialmente, então, assim, eu acompanho a relatora, obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada, doutor Salvador. Doutor Marcos Roberto, por favor. Eu também acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Breno? Sigo a relatora. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora, então a decisão do item 13 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar agora para o item 15, cujo relator é o doutor Ari. Eu vou anunciar enquanto os senhores abrem. Item 15, doutor Ari, pode ser 15 e 16 ou é um de cada vez? O assunto deles é exatamente o mesmo, tem uma pequena diferença entre os dois. Então, eu posso relatar o assunto para os dois. Eles podem ser julgados em conjunto, sim, acredito. Só tem uma pequena diferença, muito... Muda o resultado, mas a diferença é muito pequena. Talvez, então, começar por um e depois por o que tem a diferença? Tá bom, pode. Tá bom. Vamos começar pelo... Qual o contribuinte? Razafer. Razafer. Começamos pelo 15 ou pelo 16? Pode ser o 15. 15. Então, vamos iniciar as discussões do item 15 da pauta, cuja recorrente é Azafer do Brasil Comércio e Representações Limitada, e o relator é o doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Pois não. Sim, resumidamente.
Essa empresa é uma empresa que fabrica produtos não tributados do IPI. Ela importa alguns produtos tripa de boi. E ela faz alguns... Ela chama de beneficiamento. Ela lava, faz algumas higienização no produto e vende esse produto. Então, ela vende como produto NT. Ela, inclusive, exporta esse produto. Ela exporta o produto NT. Então, ela fez um pedido de ressarcimento dos créditos, os créditos básicos desse produto. Desculpa, do crédito presumido por conta da exportação desses produtos. Certo? Vinculado a esse pedido de ressarcimento de crédito, ela fez um pedido de compensação. Ou seja, ela atrelou nesse crédito um pedido de compensação. Acontece que ela transmitiu essa declaração de compensação com um intervalo entre o pedido de ressarcimento e a declaração de compensação. A DRJ, deixa eu lembrar aqui, a DRJ negou o pedido porque disse que o crédito, a exportação de produtos NT não gera crédito presumido do IPI. Ponto. A recorrente defende que ela faz beneficiamento, portanto, ela faz industrialização, portanto, ela é estabelecimento produtor, ela tem direito ao crédito do IPI. Essa é o resumo da história. E a grande diferença entre esse e o outro é justamente o prazo de transmissão das declarações de compensação. Então, basicamente, não sei se alguém tem um questionamento, aí eu respondo. O caso é esse, presidente. Muito obrigada. Podemos passar para o voto? Por favor, doutora Ari. Então, tá bom. Quanto ao crédito presumido, o CARF já baixou a súmula 124, que diz que a produção e exportação de produtos NT não dão direito ao crédito presumido. Então, esse caso do crédito está resolvido. A questão é da declaração de compensação. Apesar dele não ter direito ao crédito, a declaração de compensação, nesse caso aqui, eu coloquei a R a declaração de compensação, nesse caso, foi homologada por decurso de prazo. Porque da data em que ele transmitiu a declaração e a data em que saiu o despacho decisório, deu mais de 5 anos. Então, de acordo lá com o artigo 74 da 9430, no parágrafo 5º, estabelece que a compensação se homologa após o prazo de 5 anos. Foi o que aconteceu nesse caso. Então, olha que contrassenso. Apesar dele não ter direito ao crédito, a compensação foi homologada, mas não porque ele tinha direito ao crédito, mas sim por causa da inércia da Fazenda em tratar essa declaração de compensação. Então, nesse caso, que é a diferença do outro, é o seguinte: apesar dele não ter direito ao crédito, os débitos foram extintos por decurso de prazo na declaração de compensação. Assim, o pedido de ressarcimento, os créditos não podem ser devolvidos, apesar de que a DRJ até encontrou um valor maior do que ele tinha pleiteado, mas a declaração de compensação está homologada. Por isso, nesse caso aqui, eu dei provimento parcial ao recurso, justamente por isso. Apesar dele não ter o crédito, as decompras estão homologadas, portanto, o débito está extinto por decadência. Esse é meu voto. Muito obrigada, doutora Ari. Alguma observação? Podemos passar a votação?
Por favor, doutor Marcos. Só para conferir, doutor, eu passei o olho rapidamente, né? E na sua minuta de voto mesmo, né? E a data da transmissão da DECOMP aqui consta como 28 de julho de 2005. É a data da transmissão. E lá embaixo tem um AR, o AR que você colocou, a data de ciência é 8 de julho de 2010. Sim. Então, eu acredito, não sei, posso estar equivocado. A ciência dessa decisão não foi dia 8 de julho de... Melhor, Desculpa, 8 de julho você de... tem razão. Você tem razão. E não 12 de agosto de 2010, né? Não, você tem razão. Obrigado, Marcos, pela sua observação. Pelo menos é a data que consta aqui do AR, né? Eu só não fui conferir. Não, você tem razão. Você tem razão. Se esse AR aqui, ele se refere à ciência do despacho decisório, né? Você tem razão. É outra situação. Não, você tem razão. Me perdoem todos, porque eu estou confundindo a data desse com o do outro. O outro foi 2 de agosto. Vocês vão ver. Por isso essa diferença tão pequena. A data de transmissão da DECOMP é a chave da questão. Tem razão, Marcos. Nesse caso aqui, inclusive, está como minuta justamente porque eu não formalizei tudo por causa dessas diferenças. Nesse caso aqui, eu tenho até que mudar a redação aqui, desculpem. Nesse caso aqui, não foi extinto o débito. Então, nesse caso aqui, eu nego o provimento ao recurso voluntário por causa da aplicação da súmula 124 do CARF. Obrigado, doutor Marcos Roberto, providencial. Tá, aqui na conclusão você está dando parcial provimento, tá? Está errado por conta da data. Eu confundi esse com o outro. Então é negar provimento, é isso? Nesse caso, né, negar provimento ao recurso. Ah, tá bom. Doutor Ari, até para não ter risco de a gente se confundir na ata, se você puder corrigir a versão que vai ficar na pasta T, por favor? Vou corrigir agora, eu vou trocar ela. Pode deixar, presidente. Então, a sua proposta aqui é negar provimento ao recurso voluntário. Isso. Mas ele suscitou a homologação tácita nesse caso ou não? Não. Não, Não. Outras informações. Não, ele só defendeu o direito ao crédito mesmo. Tá. Gente. Eu tenho uma pergunta para o doutor Ari, por favor. Sim, por favor. Doutor Ari, tem um pedido de ressarcimento em que ele solicita todos esses créditos, né? E tem como são 2 processos que nós estamos analisando, né? Tem duas DECOMPs, né? Declarações de compensação, em que esse crédito foi usado. No caso, esse pedido de ressarcimento, ele é um processo autônomo? Ele foi analisado em outro processo? Tem um processo administrativo específico para ele, ou não? Não, o interessante é que a delegacia de origem lá, ela baixou as duas, tanto o pedido de ressarcimento quanto a declaração de compensação foram tratadas no mesmo processo. No mesmo processo? Sim. Então, esse pedido de ressarcimento, ele é um pedaço desse aqui, desse primeiro processo, aí depois ele vai... Não, lá é outro pedido. Cada processo são pedidos de ressarcimento diferentes. Entendi. Então, só as declarações que são autônomas, né? Não, são autônomos assim. Aqui, nesse processo, é um pedido de ressarcimento e uma declaração de compensação. No outro processo, um outro pedido de ressarcimento, uma outra declaração de compensação vinculada. Para cada pedido de ressarcimento, ele vinculou uma declaração de compensação. Entendi. Mas, na realidade, o que ele discute mesmo é o direito ao crédito. Ele defende, no arrazoado dele, como ele faz o beneficiamento, ele se considera estabelecimento produtor, industrial, e ele acha que tem direito ao... Apesar de não ser tributado, ele acha que ele tem direito ao crédito, porque é um crédito presumido. Tá certo, eu estava só em dúvida em relação a isso, se teria um processo administrativo autônomo para o pedido de ressarcimento. Obrigado. O processo trata dos dois
documentos, né? Tanto o PERA como a DECOMP no mesmo processo. Certo? Podemos passar a votação? Sim? Doutor Marcelo, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Eu acho que essa súmula está errada, né? Eu não concordo com ela, mas a gente tem que obedecer, né? Então, eu acompanho o Ari. Obrigada. Ela é vinculante, por sinal, por conta de uma portaria do ministro. Ela não é nem para a gente discutir, na realidade, né? Concordar ou não é irrelevante para a gente. Doutor Marcos Roberto, por favor. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então no item 15, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar para o 16? Essa era a pequena diferença do 16? A questão da homologação tácita? Então, no 16, novamente a recorrente às arcas do Brasil Comércio e Representações Limitadas. O relator, o doutor Ari. Por favor, doutor Ari. Então, nesse caso aqui, aconteceu a mesma coisa. Como eu tinha me confundido justamente nas datas, como eu ia tratar esse aqui primeiro, eu fiquei na cabeça com as datas. Nesse caso aqui, por favor, doutor Marcos Roberto, use seu olho de águia aí. Aqui não ocorreu o prazo decadencial, não houve homologação tácita. A única e leve diferença desse caso aqui é que ele realmente discute, se ele não discute só o direito ao crédito, que, como o doutor Salvador falou, não cabe a gente questionar, ele não tem direito ao crédito e ponto, porque existe a súmula CARF. Ele aqui discute que ele é estabelecimento industrial. Então, a diferença desse para aquele é que eu fiz um arrazoado aqui pequeno, dizendo por que ele não é considerado industrial. Inclusive, eu repeti um trecho do acórdão da RJ, que eu achei muito interessante, que citou um autor falando sobre o que é estabelecimento industrial e por que quem faz produto NT não é considerado estabelecimento industrial. Mas o resumo é que não houve homologação tácita, porque não ocorreu o decurso de prazo, ele não é estabelecimento industrial e a súmula CARF 124 nega o direito ao crédito, então eu nego o provimento ao recurso voluntário. Ok, muito obrigada, doutora Ari. Então, aqui da mesma forma, apesar de com diferentes fundamentos, sim, a proposta é negar provimento ao recurso voluntário. Alguma observação? Podemos votar? Doutor Marcelo, por favor. Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nesse item 16, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Nós temos agora pouco mais de 20 minutos, ou pouco menos de 20 minutos. Temos tempo de passar para o seguinte, doutora Ari? O seguinte é a quórum, né? Eu acho que o 17 é um pouquinho mais complexo, talvez demore mais do que 20 minutos. Uhum. Mas o 18, o 19 e 20, eu acho que conseguimos fazer nos 20 minutos. Então, vamos passar agora ao item 18, cuja recorrente é Quórum Química Limitada, e o relator é o doutor Ari. Quando estiverem todos prontos, doutor Ari, por favor, pode começar. Eu vou abrir aqui também.
Esse é 339. Qual que é o número ali? Eu tenho... É o 339. Para mim é o segundo que aparece. Tá, 339. Eu consegui abrir. Só uma observação, lá em cima, no número do processo, eu não coloquei o número do outro. Só está errado o número do processo, eu vou trocar. Todo mundo conseguiu? Por favor, doutora Ari. Nesse caso aqui, a empresa transmitiu uma declaração de compensação que foi não homologada e o crédito não foi reconhecido por conta do pagamento ter sido totalmente utilizado no débito declarado em DCTF, aquele velho e conhecido despacho decisório. Aí o que ele disse é que ele cometeu alguns erros no DACOM, no DCTF, ele retificou a DCTF, depois retificou o DACOM, desculpem, ele retificou a declaração de compensação, mandando, nessa declaração de compensação, ele transmitiu a declaração de compensação, está no processo aí, se vocês conseguirem ver, perto do despacho decisório, está a tela da declaração de compensação. Ele aumentou os débitos da declaração de compensação, por isso a retificadora não foi aceita. Ele teria que mandar uma nova declaração de compensação. Ele esqueceu de retificar a DCTF, mas retificou o DACOM, mas retificou com o valor errado. Períodos de apuração, ele trocou os períodos de apuração, depois teve que retificar de novo. Bom, essa salada de retificações deu como resultado, nos batimentos lá do sistema eletrônico, deu como resultado, o crédito já foi utilizado no pagamento. E agora, em sede de manifestação de conformidade e em sede de recurso, ele não só quer que seja reconhecido o crédito, mas ele quer que seja retificada a declaração de compensação de ofício. Ele quer que se corrija toda essa salada que foi feita no sistema, porque ele está sendo cobrado. Ele considerou que tinha um crédito que ele não declarou na DCTF, e aí, no batimento, ele não tem crédito. Ou seja, resumo de toda essa confusão. Ele quer que seja cancelada a cobrança em sede de recurso voluntário, e ele quer que nós autorizemos a retificação da DECOMP para que tudo se ajeite e o sistema aceite o crédito dele. O que eu estou dizendo na linha que eu já venho defendendo há muito tempo é que, nos casos de alocação de pagamento e nesses casos em que quer se retificar a declaração de compensação, não cabe ao CARF decidir isso. O que cabe, na realidade, é uma revisão de ofício do ato, se ele conseguir provar realmente toda essa confusão, e a revisão de ofício do ato é feita por quem emitiu o ato, que é o delegado da Receita Federal lá de origem. Por todos esses argumentos, eu não conheço do recurso, porque eu entendo que não é competência do CARF decidir sobre cobrança ou sobre essa retificação da declaração de compensação. É o meu voto, presidente. Obrigada, desculpe. Obrigada, doutora Ari. Algum comentário? Não? Podemos passar a votação? Doutor Marcelo, por favor. Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho.
Obrigado. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então a decisão, e nós estamos no item 18, a decisão do item 18 é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Agora é qual, doutora Adi? Só deixa eu ver se os dois são iguaizinhos, presidente. Aí a gente julga o 19 e o 20 juntos. Eles são iguais. Podemos julgar o 19 e o 20 em conjunto. Então, nós vamos passar agora ao julgamento dos itens 19 e 20, ambos da recorrente Quorum Química Limitada e ambos de relatoria do doutor Ari. Doutor Ari, por favor. Esse aqui é um pedido também de ressarcimento com a declaração de compensação vinculada. Na manifestação de inconformidade, lá na manifestação, a delegacia de origem, deixa eu voltar aqui em ordem cronológica. Marcelo, diga. Qual é o processo? Desculpa. É o 19, é o 9 do 542? 542. Ah, tá. Desculpa, hein, doutor? Nada, que isso. Eu também estou tentando, como faz tempo, vocês sabem bem, eu estou tentando lembrar direitinho. Então, é o seguinte, ele exporta produtos industrializados. Ele exporta produtos químicos utilizados na indústria dos calçados. Então, ele, na exportação, ele se julgou. Então, ele importa produtos. Essa empresa faz o seguinte: ele importa produtos e compra produtos no mercado interno como insumos. Ou seja, ele tem insumos importados e insumos comprados no mercado interno. Ele fabrica o seu produto e exporta esse produto. O que ele quer? Ele quer o crédito dos dois. Ele quer o crédito dos produtos comprados no mercado interno e dos produtos importados. A delegacia de origem concedeu o crédito do mercado interno, porque é um crédito básico, foi comprado no território nacional, tem direito. Não concedeu o crédito dos insumos importados, porque estão vinculados a uma receita de exportação. Portanto, a receita de exportação está zerada, não tem incidência da contribuição. Portanto, as receitas vinculadas os insumos de importação vinculados a essa receita não são tributados, não dão direito ao crédito. Por quê? Porque a compensação, eu coloquei aqui no meu voto, eu me dou licença de ler. A compensação do ressarcimento em espécie dos créditos da COFINS de importação não cumulativos apurados em importação de insumos restringem-se aos custos, despesas e encargos vinculados às vendas no mercado interno, efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero, não incidência, não se estendendo aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes de operações de exportação para o exterior. Isso por conta da Lei 11.116, vocês vão ler aí no voto, é uma colcha de retalhos essa legislação, por isso que eu me confundi aqui. Mas, por conta dessa legislação, os créditos só podem ser... esses créditos só podem ser concedidos quando as receitas forem feitas
no mercado interno, e não as despesas vinculadas às receitas de exportação. Está lá na 11.116, se vocês lerem o voto, é a minha posição. Acontece que, no recurso voluntário, a DRJ decidiu por não reconhecer, justamente por conta dessa característica dos créditos de insumos importados que eu acabei de dizer. Acontece que, em sede de recurso, ele vem dizer que o despacho decisório cerceou a defesa dele, porque não explicou nada disso para ele. O despacho decisório só diz que ele não tem crédito. E ele tem razão. Realmente, o despacho decisório, como o doutor Marcelo sempre diz, é extremamente lacônico, e num caso desse, em que a legislação é tão complexa e tão cheia de detalhes, realmente o despacho decisório não permite que o contribuinte possa entender o que aconteceu ou por que se chegou a tal conclusão. Muito bem. Por conta disso, o meu voto é no seguinte sentido. Eu explico para ele, inclusive a DRJ já tinha feito, por que ele não tem direito ao crédito dos insumos importados, porque os insumos comprados no mercado nacional o crédito já foi reconhecido lá na delegacia de origem. E, além disso, eu não conheço, não, eu poderia não conhecer, né, mas eu preferi conhecer e explicar para ele que aconteceu a famosa preclusão consumativa dos argumentos que ele não trouxe em primeira instância. Então, ele reclamar agora que o despacho decisório cerceou a defesa dele, ele pode até estar correto, mas eu nem analisei essa questão porque ela veio trazida em segunda instância. E já é pacífico no CARF que os argumentos trazidos só em segunda instância não podem ser conhecidos, porque foram preclusos lá na primeira instância por força do artigo 17 do Decreto 7235. Por tudo isso, por essas razões, o meu voto é por negar provimento ao recurso. É o meu voto, presidente. Para ser sucinto, por causa do tempo, talvez eu não tenha sido muito detalhista por causa do tempo. Sim. Doutoria, essa preliminar de nulidade, eu procurei no relatório, estava lendo aqui, e eu fiquei com uma dúvida. Bom, primeiro um esclarecimento. Na minha opinião, a gente não pode deixar de conhecer uma preliminar de nulidade quando ela aponta um vício de nulidade do ato administrativo. Eu acho que, para mim, isso é matéria de ordem pública. Então, a gente não pode declarar preclusão. Agora, eu fiquei em dúvida acerca de qual ato administrativo ele atacou, se foi a DRJ ou se foi o despacho decisório. Eu estou até com medo de estar lendo aqui o voto errado, porque, pelo que eu vi no relatório, ele tá dizendo que a DRJ inovou no critério jurídico. Então, ele está atacando, em nenhuma circunstância, se ele está atacando a decisão da DRJ, em nenhuma circunstância haveria preclusão, ainda que não fosse matéria de ordem pública. Mas eu fiquei com uma dúvida. Então, veja só, se for uma questão, se ele tiver questionado a rigidez, né, do despacho decisório, com a devida vênia, doutor, eu acho que a gente deve conhecer. E deve analisar. Vou pegar o relatório dele vou pegar. Agora eu fiquei com uma dúvida, porque eu li lá no relatório, dele está dizendo que os fundamentos que a DRJ utilizou são diferentes dos fundamentos que o despacho decisório utilizou. Talvez até por esse problema que o senhor falou, de que o despacho decisório não proveu o contribuinte de todos os detalhes necessários. Pode ser até que seja eu acho até, tem jeitão de argumento não consistente. Tá? Porque provavelmente o despacho decisório apresentou os dispositivos legais. Ele pode ter sido lacônico,
mas esses despaços decisórios, eles não são nulos, eles são lacônicos, é verdade, eu acho, muito lacônicos, mas eles são sempre motivados, tem os fundamentos fáticos, jurídicos, que ele tem lá. Mas eu fiquei com essa dúvida, doutor. Eu não sei, se a presidente... eu só estou com medo, doutor Ari, desculpa, eu suscitei a dúvida e eu agora vou fazer uma ressalva. Eu não sei se a gente deve seguir com a discussão, porque eu estou com medo, eu acho que aqui o meu relógio já bateu meio-dia. Eu estou com medo Eu ia propor isso, doutor Marcelo. A gente dar uma interrupção e voltar para a gente não perder, porque agora é que o senhor vai apresentar o esclarecimento, né, doutora? Então, talvez seja melhor o senhor... Presidente, desculpa, presidente, eu estou me intrometendo aí, eu sei que... Não, perfeito, ótima sugestão. Eu sei que é decisão da senhora, mas eu achava melhor esse esclarecimento vir depois. Tá bem. Então, vamos suspender a sessão, o intervalo do almoço, e às 14 horas nós retomamos nesses itens. Tá bom. Exatamente aqui nesse ponto do esclarecimento. Tá bom. Tá bem? Obrigada pela sugestão, Marcelo. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Ari. Nada, eu que agradeço a observação aí. Val, podemos parar a gravação, por favor?